Boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 1º de maio, feriado de 2025. Estamos indo para o nosso... Oi, minha netinha chegou aqui agora. Você vai tomar banho agora? Que legal. Isso. Tô com a netinha, ela tá com o Matheus, a bonequinha dela. Meu amor, vamos lá também. Ela vai ficar aqui brincando, ótimo, sem problema, né? Vamos aqui, uma live caseira. Então hoje nós vamos, salvo engano, por sexto, acho que é isso, o sexto estudo da história do cristianismo, né? O nosso sexto estudo dessa visão, chamaria visão um pouco superficial ou geral do cristianismo, né? E aqui hoje estou bem acompanhado, estou com a netinha aqui atrás brincando, né? com a vovó aqui junto, né? Então estamos aqui brincando, né? Mas vamos lá, hoje nós já falamos sobre a historiografia, já falamos sobre o cristianismo lá no período nascente, já falamos do cristianismo naquele período dos apóstolos. Depois falamos do cristianismo depois dos apóstolos e seguindo com os chamados apologistas. Falamos do período de Constantino, falamos do Concílio de Nicéia, do Édito de Milão, falamos do período da institucionalização do pensamento cristão pelo imperador Teodósio, falamos depois desse período até o Concílio de Constantinopla. Depois falamos o terceiro concílio de Constantinopla, lá em 653, depois falamos do período aí até a morte de Carlos Magno, falamos do período da difusão, né, da igreja, já uma igreja de Estado, por assim dizer, ou uma igreja tutelada pelo Estado, protegida pelo Estado, até lá por volta do século IX, né, o início dos anos 800. E hoje vamos conversar desse período, digamos, da crise, da decadência papal na Idade Média e do cisma, da divisão entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Então nós falaremos hoje desse conjunto. Nesse contexto, então, lá no final do século IX, início do século X, melhor dizendo, final do século VIII, início do século IX, nós tivemos ali a morte de Carlos Magno. Nós já falamos do Sacro Império Romano Germânico, que ajustou, né, ou que auxiliou, que deu forças para que houvesse essa difusão da igreja. Depois do Império Romano do Ocidente ter caído e ainda existir o Império Romano do Oriente, ainda chamado Império Bizantino. Então o que nós temos? Depois da morte de Carlos Magno, que se dá no ano 814, nós tivemos uma fragmentação do poder, melhor dizendo, uma fragmentação, porque os filhos de Carlos Magno, depois os netos, não tinham a mesma força que o Carlos Magno. É o que nós chamamos de dinastia carolíngia. Essa dinastia carolíngia foi muito forte e centralizada com Carlos Magno. E ela perde um pouco, ela fragmenta um pouco em termos de poder, o que também enfraquece a união Estado-Igreja que Carlos Magno havia consolidado. Então, depois da morte de Carlos Magno, essa união Igreja-Estado, ela ficou mais, digamos, enfraquecida. Houve um enfraquecimento dessa união. E esse enfraquecimento dessa união e também essa diminuição do poder da dinastia carolíngia foi dando poder aos nobres. Esses nobres foram se empoderando e acabou que os nobres começaram a interferir bastante nos assuntos da igreja. Uma igreja que estava ali fragmentada e que tinha
muitos questionamentos sobre ela. Sobre ela não seria bem a palavra, sobre os religiosos, sobre os que comandavam, sobre os bispos, sobre a cúria. Então havia esse questionamento. É uma fase da história da igreja, esse início do século IX, parte do século IX, é uma fase que podemos falar, uma fase que houve uma grande corrupção interna na igreja. Os historiadores nos mostram que esse período era um período de vida luxuosa, uma vida luxuosa da cúria. Havia venda de cargos eclesiásticos. Então, por uma determinada quantia de valor, comprava-se o cargo de bispo, né? O cargo de padre, digamos assim, o cargo de bispo. Então havia essa venda de cargos eclesiásticos. Eu não diria que seria uma simonia, né? Venda de coisas sagradas, mas havia a venda dos cargos eclesiásticos. Havia venda de indulgências. E veja o quanto demorou essa venda de indulgências. Eram lances, né? Porque depois, lá no século XVI, Lutero também vai questionar a venda de indulgências. Mas ela não aconteceu só lá no período do movimento luterano. Essas vendas de indulgência também estavam ali século IX, século X. Então havia essa venda de indulgência. Havia uma forte presença do nepotismo. Havia um nepotismo muito forte em que os eclesiásticos colocavam suas famílias em cargos proeminentes. Como a exemplo, temos o Papa Alexandre VI, da dinastia dos Borgia, né? E tem-se mais conhecido, por exemplo, Lucrécia Borgia, né? Que casou-se várias vezes por interesses econômicos, dentro também da estrutura da igreja. Então, no período, por exemplo, do Papa Alexandre VI, houve uma grande presença do nepotismo. Chamavam-se de pato, né? A história indica alguns, mas cita com mais proeminência, dois papas chamados papas corruptos, que era João II e Bento IX. João II, para se ter uma ideia, ele foi papa com 18 anos. Aos 18 anos ele foi escolhido papa. E foi digamos assim, um dos que atuaram, digamos, de certa forma, uma conduta questionável, né? João II. E tivemos também Bento IX, que foi papa por 3 vezes. Vejam, papa por 3 vezes. Em que sentido? Ele vendeu o seu cargo, ele vendeu o papado 2 vezes. Ele vendeu o papado 2 vezes. Papa Bento IX. Então, é um período que diria que a presença humana afetou o cristianismo. A conduta humana afetou o cristianismo. Lembro-me de uma fala de Emmanuel, que está no capítulo 6, lá do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpe, fala de Emmanuel, não esqueçam. Uma fala do Espírito de Verdade, é que eu pensava em Emmanuel aqui numa outra fala dele, mas não é essa que eu queria citar. Uma fala do Espírito de Verdade, que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz lá: todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E aqui nesse período da igreja, esse século IX, século X, nós tivemos muitos problemas com essa crise interna da igreja. Essa vida luxuosa, a venda de cargos eclesiásticos, a venda de indulgências, o nepotismo, né, principalmente Alexandre VI, a corrupção interna, né, nos exemplos que dei aqui do Papa João II, que foi Papa aos 18 anos, o Papa Bento IX, que foi Papa 3 vezes, porque 2 vezes ele vendeu o seu cargo, né, vendeu o papado. Então essa era a característica da igreja. Aqui não é uma crítica pejorativa, é um registro de fatos. E isso enfraqueceu muito a igreja, enfraqueceu bastante. E sempre com discussões. E esse enfraquecimento da igreja
fortaleceu um pouco os nobres. Quem comprava os cargos eclesiásticos? Os nobres. Aqueles nobres compravam cargos eclesiásticos, compravam para os seus filhos, para receber para ele ter ali um filho bispo, um filho cardeal, não era bem o termo da época, mas havia essa interferência e a força econômica acontecendo, digamos que a religiosidade ficaria em baixa, como ficou. Então é um período de muitos questionamentos, a ponto de chegar a se ter a nomeação, por exemplo, de bispos feitas direta pelo rei, pelos leigos e não pelo Papa. Tanto houve isso que tempos depois, lá entre o ano 1075, 1122, né, nesse período, houve uma questão chamada de querela das investiduras. Querela das investiduras. O ápice dessa discussão, dessa querela das investiduras, se deu com o Papa Gregório VII e com o imperador Henrique IV. Por quê? Porque o Papa Gregório VII, vamos dizer assim, chutou o balde, né, numa linguagem mais pejorativa, mais coloquial. Por que isso? Porque o Papa Gregório VII, ele revoltou-se contra aquela investidura que era feita pelo rei, que era feita pelos nobres. Ele entendia que não podia ter investidura leiga, não podia haver nomeação de bispo por leigos. E aí houve essa questão chamada querela das investiduras, e lá em 1122 resolveu-se, né? A igreja se fortaleceu e ali tirou essa prerrogativa do Estado, melhor dizendo, do rei, né? Não existia Estado, do rei nomear bispos. Então veja que no período que antecede, nesse período sobre o qual estamos falando, a interferência leiga na igreja foi muito forte. E por outro lado, a corrupção interna foi muito forte também. E isso gerou então um certo clima de adversidades internas, um certo clima de desentendimentos. E isso foi acirrando, né? Foi acirrando. E nós temos que lembrar que a igreja, desde Constantino, face ao que aconteceu com o Império Romano, ela também estava, digamos que, territorialmente dividida. Não vou dizer separada, dividida. Nós tínhamos uma sede em Roma, uma sede em Constantinopla. Nós tínhamos essas duas sedes, desde a época de Constantino. Constantino, no ano de 330, por exemplo, ele trocou o nome da cidade, que era Bizâncio, que era, por isso se chamava Império Bizantino, né, o povo bizantino. Ele trocou o nome de Bizâncio para Constantinopla, lá em 330, porque ele também se muda para lá. Se muda para lá. E então, desde esse período, nós temos uma igreja, digamos, ocidental e uma igreja oriental, uma característica. E essa diferença, ela vem, né, há séculos, ou veio por séculos, até que nesse clima, né, do século IX, X, XI, nesse clima, houve então um acirramento dessas diferenças. E esses antecedentes, o desentendimento entre Roma e Constantinopla, em relação a vários pontos. Essa questão de uma disputa entre elas, por exemplo, houve uma ordenança vinda de Roma para que as igrejas, todas elas, seguissem o rito latino, mesmo as igrejas do Oriente, mesmo as igrejas de Constantinopla. Mesmo as igrejas daquela região do chamado Império Romano do Oriente, que em vez de chamar Império Romano do Oriente, passou a se chamar Império Bizantino. O que é o Império Bizantino? O Império Romano do Oriente. Porque o Império Romano do Ocidente caiu em 476. O Império Romano do Oriente, o chamado Império Bizantino, ele cai em 1453. Então, o Oriente
teve muito mais presença do Império, porque no Ocidente, com a queda do Império Romano no Ocidente, desfacelou-se. Então vários reinos surgiram, vários povos se libertaram e mantiveram as suas culturas. Então havia uma diferença assim, uma diferença cultural. E com essa decisão de Roma em determinar, veja, Roma determinar que o rito latino, e não o rito oriental, chamado rito bizantino, e não o rito bizantino mantivesse, a igreja então de Roma disse, olha, a partir daqui só o rito latino. Então não permitia mais o rito bizantino, e era o rito aplicado nas igrejas do Oriente. E isso gerou uma reação, né? Uma reação. Nós temos ali o patriarca, que é aquele que era o bispo do Oriente, o patriarca Miguel Servilário, salvo engano o nome dele, acho que é Servilário, me fugiu, mas Miguel, sim, Servilário, ele era o patriarca. Então o que ele fez? Ele ordenou o fechamento de todas as igrejas latinas lá no Oriente. Então veja, o patriarca fecha as igrejas latinas do Oriente, o bispo de Roma determina a obrigatoriedade do rito latino. Ou seja, uma disputa. E o auge dessa disputa, ela começa com o Papa Leão IX e ela chega no auge, não é termina, ela chega no auge com o Papa Leão X. Leão X e o patriarca Miguel Servilário. Ou Servário, né? Esse patriarca e o Papa se desentenderam a tal ponto que o Papa Leão X excomungou o patriarca Miguel e o patriarca Miguel excomungou o Papa Leão X. Ou seja, excomunhão recíproca ou excomunhão mútua. Chegou a tal nível. E essa excomunhão mútua, digamos, essa excomunhão feita pelo Papa Leão X, excomungando o patriarca Miguel, e feita pelo patriarca Miguel, excomungando o Papa Leão X, foi o ponto áureo, não pega bem, né? Foi o ponto focal para o cisma, para a separação da igreja. A primeira grande separação, que é chamada Cisma do Oriente, em 1054, logo no início do século, aliás, meados do século XI, lá em 1054. Então é o auge da pendenga. E para vocês terem uma ideia, eu falei assim, mas você está falando de uma história lá do século XI. Sabe quando que essas duas excomunhões foram retiradas, foram suspensas? Sabe quando que a excomunhão feita pelo Papa Leão X, do patriarca Miguel, e feita pelo patriarca Miguel, do Papa Leão X, sabe quando que essa excomunhão foi suspensa? Em 1965. Eu tinha 1 ano de idade. Então vejam como que foi acirrada essa divisão da igreja. A igreja ali, que era chamava-se Igreja Católica Apostólica, com um bispado em Roma, com um bispado, digamos assim, um patriarcado em Constantinopla. Mas era uma só, Igreja Católica Apostólica. Esse cisma, essa excomunhão, por exemplo, que só foi suspensa em 1965, marcou a divisão da igreja. É quando aí insere-se o nome Romana na Igreja Católica Apostólica. Porque com esse cisma, imaginemos, era um tronco só, uma igreja só. Com esse cisma, houve uma divisão. Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Oriental. 2 igrejas, ambas Igreja Católica Apostólica. E aí, para diferenciar, acrescentou-se Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Oriental. É o cisma do Oriente. E a Igreja Católica Apostólica Romana dizia que ela era a verdadeira. E quem dissendiu foi a Igreja do Oriente. A Igreja do Oriente dizia que ela era verdadeiramente apostólica. E quem dissendiu foi a de Roma.
Então, aqui, certa vez eu disse que nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, e aí uma pessoa até fez um comentário lá no meu canal do YouTube, dizendo que não, que a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada por Jesus. A Igreja Católica Apostólica era uma só, até 1054. Em 1054, descendem. Essa uma descende, viram duas. E uma, então, acrescenta o termo romano, Igreja Católica Apostólica Romana. Qual? A do Bispado de Roma. E a outra, Igreja Católica Apostólica do Oriente. Então, ali há uma divisão da igreja. É o chamado cisma do Oriente. E vejam quanto que durou isso. Sabe quando que voltaram a conversar? A Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Católica Apostólica do Oriente, e agora são várias, mas sabe quando voltaram a conversar? Em 2016, que o Papa Francisco e o Patriarca Cirilo I se reuniram. Vejam que de 1054 a 2016 não tinha uma conversa entre o cerne do cisma. Outras igrejas ortodoxas, aí hoje chamamos de igreja ortodoxa, algumas denominações foram se ligando depois a Roma. Algumas foram, 20 e poucas, salvo engano, 23. Mas o patriarca referência, o Cirilo, né, Cirilo I, ele é que voltou a conversar com o Papa Francisco. Então vejamos que é um marco significativo na história da igreja. Esse cisma do Oriente, que só em 1965 as excomunhões foram suspensas e só em 2016 é que o diálogo se fez entre Papa Francisco e o patriarca Cirilo I. Então esse ambiente, essas situações todas que falamos aqui, geraram esse cisma. E quais foram os pontos do cisma? Quais eram as diferenças de pensamento dessas duas igrejas? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não. Qual era? Podemos dividir em três grupos de diferenças. Questões políticas, questões culturais e questões religiosas. Então podemos dividir as diferenças que acirradas levaram ao cisma, questões culturais, por exemplo. A Igreja do Ocidente, ela foi se formando, se organizando, se ajustando em termos de fundamento epistemológico. A Igreja do Ocidente foi se ajustando na cultura latina e germânica. Lembramos? Sacro Império Romano Germânico? Então, rito latino, estrutura latina, forma de pensamento, cultura latina e germânica. E a Igreja do Oriente, ainda, lógico, antes do cisma, a Igreja do Oriente, a sua cultura era mais voltada para a cultura grega helenista. A cultura grega helenista. Então nós tínhamos o Oriente com aquela cultura grega helenística e o Ocidente com a cultura latino-germânica. Então havia diferenças culturais entre essas igrejas. Tanto que nós temos lá a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Cópita, né, Ortodoxa Cópica, né? A Ivete faz uma observação, pensei que a divisão tivesse ocorrido no Concílio Ecumênico. Não. Essa divisão não, Ivete. Agora, o Concílio Ecumênico que tivemos lá, 325, em Constantino, formulou a estrutura da igreja. Nós estudamos aqui numa das lives dos nossos estudos, encontros, ali nós tivemos adequação de liturgia, adequação hierárquica, e depois nos outros concílios e sínodos que ocorreram, havia discussões dentro do corpo da igreja sem divisões, ou melhor, sem a separação. Nós tivemos a questão dos cátaros, nós tivemos a questão do arianismo, nós tivemos a questão do nestorianismo, tivemos as disputas sobre substância e naturezas divinas, tivemos lá os anátemas
como tivemos no Concílio de Constantinopla III, lá em 553, nós tivemos o anátema a Orígenes e a outros. Então, não geraram ainda divisão, mas essas questões ficaram, eu vou falar sobre elas, e elas foram se acumulando. E aí, lá sim, no século XI, a ruptura. E havia essa diferença forte cultural, muito cultural. Uma outra questão forte também é a questão política, porque havia dois entendimentos diferentes entre a Igreja de Roma e a Igreja do Oriente. Vamos falar Constantinopla só para fins didáticos, né? E a Igreja do Oriente. O que nós temos de divisão política? Uma questão chamada cesaropapismo. Historicamente, esse é o termo aplicado a essa questão política que, associada à questão cultural, favoreceu, né? Foram fatores contributivos para esse cisma do Oriente. O que era a questão cesaropapista? A Igreja do Oriente entendia que o chefe de Estado seria superior, teria supremacia ao chefe da religião. Ou seja, o chefe do Estado estaria acima. Seria a Igreja também comandada pelo chefe de Estado. Isso é compreensível considerando que o Império Bizantino durou quase 1000 anos mais, que o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, como disse, foi até 1453. Então ele durou mais, muito mais. E ali, nessa condição, o Ocidente tinha diversos reinos. No Ocidente nós tínhamos os reis reinando, mas não governando, porque a estrutura dos nobres feudais era muito forte. Então, aquilo que era um império, né, no Ocidente, romano, dividiu-se e surgiram diversos reinos. Reino dos francos, reino dos suevos, reino húngaro, reino dos saxões, reino dos bretões, reino dos ostrogodos, reino dos visigodos, reino dos burgúndios, além dos outros que chegavam nos nórdicos, os vikings, né, assim genericamente falando, dinamarqueses, então vários reinos. Então não tinha essa lógica em Roma. Já no Oriente, o Império Bizantino, ou seja, o Império Romano do Oriente, ele ficou mais 1000 anos quase. Ele foi até 1453. Roma cai em 476 e o Império Bizantino vai até 1453. Então, no pensamento oriental, naquele pensamento da Igreja do Oriente, o chefe de Estado, o imperador, também era superior, ou era superior ao patriarca da religião. Já no Ocidente, entendia que não, que o chefe de Estado e o chefe da Igreja se equivaliam e não havia a submissão da Igreja ao Estado. Eu estou falando Estado, mas veja, para a época essa palavra não se aplica. Estado, no sentido político e jurídico que se dá essa palavra, é do período moderno, é quando da formação dos Estados nacionais, isso lá no século XV para frente. Eu estou falando Estado para facilitar o entendimento, mas ali era um império bizantino. Então, essa questão cesaropapista dividiu também, além da diferença cultural latino-germânica no Ocidente, grega helenista no Oriente, veio essa questão. A Igreja do Oriente entendia que o César, ou seja, o imperador, era superior ao patriarca na Igreja, e em Roma entendia-se que não, que o chefe da Igreja era separado do chefe do Estado. Então essa é a chamada questão cesaropapista, que faz parte do grupo político, das questões políticas. E temos as questões religiosas. As questões religiosas também, e essas sim, foram fortíssimas. Com o ambiente da diferença cultural, com o ambiente da disputa política do cesaropapismo, as questões religiosas acirraram.
questões religiosas que o Ocidente entendia de um jeito, o Oriente entendia de outro. Como, por exemplo, nós temos, digamos, num conjunto mais comportamental, nós temos a questão do celibato sacerdotal. A Igreja do Ocidente defendia o celibato, a Igreja do Oriente não. Tanto que os bispos do Oriente podem se casar, são casados, já do Ocidente não. Então o celibato foi uma discussão em que a Igreja do Ocidente não concordava com o celibato, queria o celibato, impunha o celibato, fazia parte do rito latino. A Igreja do Oriente não aceitava essa ideia do celibato. Outro ponto também, digamos, comportamental, era em relação à infalibilidade papal, porque há um dogma na Igreja Católica Apostólica Romana que o Papa nunca erra, porque ele é inspirado por Deus. Esse dogma, veja, dogma indiscutível, não pode se discutir, por isso é dogma, é uma verdade de fé, na lógica da Igreja, havia infalibilidade papal, ele era inspirado, então não podia errar. A Igreja do Oriente entendia que não, que o Papa era homem, pessoa falível, poderia errar sim, como a história mostrou diversos erros. Então, essa questão da infalibilidade papal também foi discutida. A questão iconoclasta. O que é a questão iconoclasta? A iconoclastia. É que a Igreja do Oriente repudiava a ideia de culto às imagens, adoração às imagens. E a Igreja do Ocidente entendia que sim, a imagem era a representação daquela pessoa, daquele santo, daquela virtude que era adorada. E a Igreja do Oriente entendia que, quando muito, as imagens seriam veneradas e não adoradas. A adoração só se teria a Deus. E chegou-se ao extremo também de um grupo dentro da Igreja do Oriente defender a destruição das imagens, destruir todas elas. Até interessante, certa vez vi uma entrevista de um padre, de um sacerdote da Igreja de Antioquia, e me perguntou, mas vocês têm imagens nas igrejas? E ele até deu uma resposta interessante, falou, houve uma época que a Igreja do Oriente, a Igreja Ortodoxa, essa é Síria de Antioquia, ela comprou as igrejas, o prédio, e comprou do jeito que estava, os prédios de igrejas católicas. E como tinha santos, eles deixaram, numa forma de cultura artística. Então, para a Igreja do Oriente, hoje, pode-se encontrar uma ou outra imagem, e eles veem como cultura artística. Mas lá no passado, a questão iconoclasta era, as imagens podiam ser adoradas segundo o pensamento romano. E o Oriente entendia que as imagens, no máximo, poderiam ser veneradas, mas não adoradas. Elas não representavam a divindade, não representavam a virtude. Era um adorno. E elas podiam ser veneradas, porém não adoradas. Veneradas que, ao ver a imagem, relembrava-se a pessoa e venerava o rito, a importância, o feito daquelas pessoas, ou os feitos daquelas pessoas. E chegou a ponto de destruir a imagem. Então vejam, 4 questões que eu chamaria comportamentais. 3 questões que eu chamaria comportamentais. O celibato, que o Ocidente defendia, o Oriente não. A infalibilidade papal, que o Ocidente defendia, o Oriente não. E a questão iconoclasta, ou seja, que o Ocidente defendia a adoração à imagem, o Oriente não aceitava esse conceito. São questões religiosas. Ainda dentro das questões religiosas, eu colocaria agora um grupo chamado questões teológicas. Questões teológicas. A Igreja do Ocidente, ela defendia a ideia do pecado original, aquele pecado advindo do erro de Adão. A Igreja do Oriente não. A Igreja do Oriente já trabalhava com uma outra lógica.
ela trabalhava que o pecado de Adão havia sido destituído com o sacrifício do Cristo. Que o sangue, entre aspas, o sangue de Jesus lavou o pecado do mundo. Então, se lavou o pecado do mundo, foi dali para trás, Adão não haveria mais a ressonância do pecado adâmico. Então, essa lógica fez com que a questão do pecado original fosse também um ponto religioso discutível e anatemanizado pelo Oriente. O Ocidente entendia que havia sim o pecado original, fortemente calçado na ideia agostiniana, e o Oriente não, que entendia que isso não comportava, né? Que era a ideia na época de Agostinho, era a discussão entre Agostinho e Pelágio. Pelágio também não concordava com a ideia do pecado original, e Agostinho defendia. Então, no Oriente e Ocidente, lá no século XI, essa questão foi acirrada, e foi um dos motivos religiosos para o cisma também. Aqui a Ivete diz, sim, a igreja no Oriente não é celibatária. Sim, ela não é celibatária. Tem um tio no Líbano que é casado e tem vários filhos. Sim, sem problema. O celibato para o pensamento da igreja do Ocidente era um comportamento obrigatório, embora não seja canônico, mas ele é tradição obrigatória. Na igreja do Oriente, o celibato é voluntário. Então ninguém é obrigado a casar, mas ninguém é proibido de se casar. Então ninguém é obrigado a se casar, ninguém é proibido de se casar. E quem quiser o celibato, que tenha. Mas veja, é opcional, diferente da igreja do Ocidente. Então esse é um ponto. Do ponto de vista, então, religioso, teológico, temos essa questão do pecado original, que ali ocorreu, né, e gerou essa diferença. Um outro ponto do grupo chamado teológico era o monofisismo. O que é o monofisismo? A igreja do Ocidente dizia que Jesus tinha uma natureza divina e humana. E o Oriente entendia só a natureza divina. É o chamado monofisismo, né? Ou seja, uma única natureza. Ele era visto como humano, como divino. E aí, não. Ou é só humano, ou é humano e divino, ou é só divino. Então essa questão do monofisismo também foi uma questão de dissensão entre o grupo do Ocidente e do Oriente. Outro ponto também chamaria teológico, mas é um teológico ritual, então vamos chamar um ponto ritual de diferença entre eles, a questão do uso do pão ázimo, O que é o pão ázimo? É o pão sem fermento, na Eucaristia. A igreja do Ocidente defendia que a comunhão tinha que ser com o pão sem fermento, o pão ázimo. A igreja do Oriente dizia que não, que poderia ser o pão com fermento. Por quê? Essa prática a igreja católica assim trabalhava por causa do alimento que na época lá da chamada última ceia estava se comemorando a Páscoa. E durante a Páscoa judaica não se comia pão com fermento. Então, em tese, aquele pão que Jesus partiu e deu aos discípulos seria um pão sem fermento, chamado pão ázimo. E a igreja do Ocidente defendia que então a Eucaristia tinha que ser com pão ázimo. Já a igreja do Oriente dizia que não, que o pão ázimo era uma exceção comemorativa ou rememorativa do sacrifício da saída do Egito, mas que não era da cultura. Então poderia sim ter o pão com fermento. Então eu diria que é uma questão teológica, mas uma questão teológica ritualística, que também discendiu as duas igrejas. A Caroline diz aqui, Simão, a igreja ortodoxa não aceita contracepção. Tem uma conhecida ortodoxa, ela tem muitos filhos. A igreja católica também não. A católica apostólica romana também não. Esse ponto contraceptivo é discutido, os dois grupos não concordam. Ou seja, não pode ter método contraceptivo. Seria uma contrariedade, né? Seria contrário à lei de Deus do crescer e multiplicai-vos. Então, nesse caso, tanto a igreja hoje católica apostólica romana como a igreja ortodoxa, eles têm ressalvas, né, com relação a essa questão de métodos contraceptivos, né?
Seguindo então esse campo de diferença, ainda das diferenças teológicas, nós temos que foi a mais significativa, essa sim foi a mais significativa, é a questão filioque, ou filioque. Esse é o termo. Filioque ou filioque é uma palavra latina que significa edofilho. A palavra filioque significa edofilho. O que era a questão filioque? Que é a questão mais significativa de todas essas que nós comentamos. Era a discussão interna, isso se deu mais ou menos no ano 1000, era a discussão interna muito forte sobre a questão do Espírito Santo. A questão do Espírito Santo. Se o Espírito Santo era uma terceira pessoa com a natureza divina, ou se tinha a natureza divina e de Jesus. Ou seja, e do Filho quer dizer, o Espírito Santo procede de Deus e procede do Filho. E isso a Igreja do Ocidente defendia. E a Igreja do Oriente dizia que não, que o Espírito Santo procedia de Deus e não do Filho, e não, no caso de Jesus. E a Igreja de Roma desenvolvia esse raciocínio por um silogismo, porque defendia-se que Jesus era Deus. Então, se Jesus era Deus e o Espírito Santo procedia de Deus, logo ele procedia também de Jesus. Era a lógica romana. Mas a Igreja do Oriente não concordava com isso. E essa questão chamada filioque, ela ainda permanece. E eu disse na última live, e repito, muitas igrejas ortodoxas, na atualidade, estão ligadas a Roma. Já foram voltando a Roma, muitas delas. 23, se eu não estou enganado. Tanto que no colégio cardinalício tem-se... desculpe, esquece o colégio. Na cerimônia fúnebre do Papa Francisco, tínhamos lá, se vocês observarem as imagens, roupas diferentes dos cardeais, que eram os patriarcas, os bispos da Igreja Ortodoxa. Então, 23 delas aceitam a autoridade papal, mas não seguem os ritos latinos, segue o rito bizantino. E não concordam com a cláusula filioque. Então, eles não aplicam a cláusula filioque. Embora aceitem a autoridade papal, não aplicam a cláusula filioque e seguem o rito bizantino e não o rito latino, mesmo reconhecendo essa autoridade papal. Então, vejam que essa questão lá foi muito séria e dividiu, de fato, dividiu. Né? Por isso que é chamado primeiro grande cisma. Primeiro grande cisma. Porque o segundo grande cisma já foi lá a reforma religiosa, que nós falaremos sobre ela, se não amanhã, depois de amanhã. Talvez amanhã eu fale sobre as cruzadas, que é um outro ponto importante na história da igreja. E depois de amanhã eu fale sobre o segundo grande cisma, que é o chamado cisma do Ocidente. E no domingo a gente encerra esse ciclo de estudos, digamos, geral sobre a história da igreja, a história do cristianismo. Então, vejamos, três questões que geraram e fortaleceram a construção para o cisma. Questões políticas, cesaropapismo. Questões culturais, presença do pensamento latino germânico no Ocidente, presença do pensamento grego-helenístico no Oriente. Cesaropapismo, Oriente a favor, Ocidente contra. Questões religiosas, nós temos as comportamentais, discussão sobre o celibato, discussão sobre infalibilidade papal. Nós temos as questões ritualísticas, que diz respeito à Eucaristia com pão ázimo ou sem pão ázimo, ou seja, com pão sem fermento e pão com fermento, ritualística, a questão teológica pura, que do monofisismo, a questão teológica pura, e antes, comportamental ainda, a iconoclastia, a questão das imagens, e a questão do monofisismo, a questão da cláusula filioque. Então, tudo isso concorreu
para o cisma, para a separação. E aí eu volto a dizer, volto a lembrar, essa separação, digamos que só voltaram a conversar em caráter, digamos agora, mais amplo, em 2016. A Igreja Ortodoxa com a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica do Oriente, né, com a Igreja Católica Apostólica Romana, em que o patriarca Cirilo I se reúne com o Papa Francisco, só em 2016. Estamos falando de 1054 a 2016. Estamos falando quase 1000 anos depois. E aquela excomunhão recíproca que o patriarca Miguel excomungou o Papa Leão X e que o Papa Leão X excomungou o patriarca Miguel, essa excomunhão recíproca, essas excomunhões ou essa excomunhão recíproca só foi suspensa em 1965. 1965. Mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. 1965, 1054. 1011 anos depois. Desculpa, 911 anos depois. Minha cabeça aqui bugou matematicamente. 911 anos depois. Vejam. Agora, voltar a conversar em 2016. Conversar, que eu digo, para tentar se aproximar, para criar uma ideia, não só para a força didática, ecumênica, só em 2016. Então percebamos o quão forte foi esse cisma. E desse cisma, então, fixa-se os dois nomes, ou fixam-se os dois nomes. Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Oriental, que aí dividiu-se, né? Ou não é dividiu-se, não houve uma divisão, mas tem segmentos, né? A ortodoxa síria, a ortodoxa grega, a ortodoxa copta, a ortodoxa armênia, a ortodoxa russa, e aí vai, mas genericamente duas. Aí que é o termo romana é incorporado. Então, quando a gente diz que a Igreja Católica Apostólica Romana nasceu lá em 1054, é porque a denominação foi ajustada. Aqui a Sara diz, tudo isso em nome de Jesus. Pois é. E o Jesus lá quietinho no canto dele, né? E assim fazendo. Né? Aqui o Dário pergunta, então o Papa é o mesmo para as duas igrejas? Não. Eu disse que parte das igrejas ortodoxas, salvo engano, são 23, salvo engano, associaram-se a Roma, parte delas. Outra grande parte, e aquela, digamos, referência à igreja de Antioquia pura, não. Né? Então, não é o mesmo para as duas. A igreja ortodoxa, salvo as que se ajustaram com a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa tem o patriarca como referência. Por isso que o patriarca Cirilo I conversou com o Papa Francisco. Então, a igreja dizer assim, a Igreja Ortodoxa reconhece o Papa como autoridade para as duas igrejas? Não. Algumas igrejas ortodoxas, salvo que eu ouvi de um sacerdote ortodoxo, 23 delas, né? 23 denominações, né? Mas olhando como um todo, não. Né? Então, quando dizemos que a Igreja Católica Apostólica Romana ela nasce ali, é porque a palavra romana passou a compor. Então, nós temos hoje Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Oriental, para fins gerais, só para facilitar. E isso nasceu lá em 1054, né, do cisma do Oriente. Então vamos entender, até 1054, discussões internas, desentendimentos internos, mas uma igreja só, Igreja Católica Apostólica. Em 1054,
duas: Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Oriental, ortodoxa. Então ali divide-se, né? E aí fica a Igreja Católica Apostólica Romana dizendo que é a única vinda dos apóstolos, e a Igreja Oriental dizendo que é a única vinda dos apóstolos. Uma diz que a outra é que se dividiu, e a outra diz que aquela uma é que se dividiu. Então é o cisma. Cisma, não há acordo, né? Então esse cisma criou as duas igrejas. Por isso é um dos pontos importantes na história do cristianismo, na história do comportamento, do movimento cristão. É um ponto importante, como foi importante o Concílio de Constantinopla, como foi importante o Concílio de Nicéia, como foi importante a presença dos pais da igreja, como foi importante a introdução da filosofia chamada patrística no pensamento da igreja, como foi importante a presença dos apologistas, como foi importante o período da junção igreja-estado, dos problemas internos. Tudo isso são pontos interessantes, né? A Ivete diz aqui: a igreja maronita é católica apostólica romana, como segue o Papa correto? Não, continua sendo igreja católica ortodoxa. Mas por que isso, Ivete? Porque o rito é bizantino. O rito não é latino. O rito é bizantino. Reconhece a autoridade papal, mas o rito é bizantino, não é um rito latino. Então é a igreja ortodoxa. Hoje a gente não usa muito a expressão igreja católica apostólica ortodoxa. Nós usamos muito, mas usa-se mais o termo igreja ortodoxa. Então a maronita é uma das igrejas ortodoxas, né? Mas que reconhece essa autoridade papal, diferente de outras que não reconhecem, ok? Então é nesse sentido. O Dário pergunta se vai ficar no canal do YouTube. Vai, daqui a pouco eu subo para o YouTube esse vídeo de hoje, né? Bom, era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Se tiver alguma pergunta, alguma observação, algum acréscimo, fiquem à vontade para colocar. A gente tem aqui um tempinho ainda, caso surja, né? Vou até dar uma olhada aqui se teve alguma pergunta que possa ter passado aqui, eu não li aqui no Instagram. Deixa eu só dar uma olhada. Acho que não, né? Esse estudo, eu tenho observado que surgem pouquíssimas perguntas, né? Eu vejo que vocês acompanham assim, vira até um monólogo, né? O estudo que nós fazemos da Carta de Paulo até tem mais interação, né? Esse nosso aqui já não tem tanta interação assim. Vocês são muito caladinhos nesse estudo que nós fazemos agora. Bom, é isso. Amanhã nós voltaremos com o estudo. Acho que hoje foi o sexto, então amanhã é o sétimo. A gente volta com o estudo. E amanhã vamos falar um pouco sobre o período da igreja das cruzadas, né? Então aqui nós fomos até por volta do ano 1000, vamos colocar século XI, né? Vamos conversar um pouco do século XII, né, para frente, do século XII à frente, até chegarmos ali ao movimento reformista. Depois a gente conversa sobre o movimento reformista, propriamente dito. Então é isso. Muito obrigado, né? Eu agradeço muito a vocês pela paciência de me acompanhar. São 2 estudos. E para o pessoal aqui do Instagram que está ao vivo, porque o YouTube, eu não estou ao vivo no YouTube, eu gravo aqui no celular, depois eu subo para o YouTube. Mas aqui no Instagram é ao vivo. Fica o convite, daqui a pouquinho, às 8 horas, né, às 20 horas, o nosso Prosa Espírita. Então hoje é o dia, eu participo do Prosa Espírita toda primeira quinta-feira do mês. Então hoje é a primeira quinta-feira do mês. Eu estarei lá com o Daniel, com o Wellington, com o Quincas, no nosso Prosa Espírita, que é um bate-papo de 4 mineiros, né? E 4 mineiros vizinhos, né? O Daniel mora em Ibiá, que fica a 90 quilômetros aqui de Patrocínio. Eu moro em Patrocínio. O Quincas mora em Monte Carmelo, que fica a 80 quilômetros daqui. E o Wellington mora em Tupaciguara, uns 160, sei lá, uns 190 quilômetros daqui.
E mora também em Uberlândia, ele fica nas duas cidades, que fica mais ou menos a 140 quilômetros, por aí, né, 130 quilômetros daqui. Então, na verdade, é um grupo regional de mineiros, né? Por isso nós chamamos de prosa, né? Uma boa prosa espírita. Né? E fica o convite, daqui a pouquinho, nos meus stories eu coloquei lá o link, né? Se quiser participar, é só entrar. E também é pelo canal do YouTube da Rede Amigo Espírita. Então fica o convite para vocês aqui. A Ivete disse, irmão, vi o banner do Papa Francisco na Igreja Nacional do Líbano. Legal. Né? Depois, ok. Deixa eu ver aqui. Conhecer a história da igreja, não fazia ideia. Ok, agradeço. Eu falei acima sobre a presença do patriarca no velório do Papa. Você não leu. Ah, sim, Angélica. É porque ontem eu falei sobre isso. Ontem eu disse que se olharmos o funeral, nós veremos os cardeais, né, todos eles paramentados e alguns com roupas diferentes, que são os sacerdotes, os bispos das igrejas ortodoxas ligadas a Roma. E a presença do patriarca, né, que se fez ali numa demonstração de aproximação, não vou dizer de unidade, porque não serão unas, porque têm características e pensamentos diferentes, mas estão unidas, não são únicas, mas são unidas agora, né, depois de 2016, que se restabeleceu o diálogo, né, mais uma ação meritosa, né, e meritória, melhor dizendo, do Papa Francisco, uma ação meritória do patriarca Cirilo I. Né? Então esse encontro, essa volta ao diálogo, ela se deve a muitas questões, a muitos movimentos, mas ali os dois representantes, a boa vontade dos dois, tanto o Papa Francisco como o patriarca Cirilo I. Ok. E aí o Cantarela pergunta se o Prosa Espírita tem endereço específico no Instagram. No Instagram eu não sei dizer, acho que não. É no YouTube. Lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, nos stories, eu postei convidando para o Prosa Espírita e lá tem um link. É só clicar, está lá escrito YouTube. Clica que já cai direto no endereço do programa. Tá? É às 8 horas, daqui a pouquinho. Ver se tem mais alguma pergunta. Não, acho que agora só isso, terminou. Já chegamos a 57 minutos de estudos. Paro por aqui, desejando uma boa noite a vocês, um bom, digamos, fim de feriado, e já chega amanhã, sexta-feira, então um bom fim de semana também. E amanhã, às 9 da manhã, a turma do Instagram aqui, às 9 da manhã, do YouTube também, que eu posto hoje, às 9 da manhã, a continuação do nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos, o nosso 12º estudo da Carta de Paulo aos Romanos. E para a turma do YouTube aqui, do Instagram aqui, fica o convite. Prosa Espírita daqui a pouquinho. Fiquem com Deus, Deus abençoe, Deus lhes pague e até mais.